da Polícia Militar. A senhora vai acompanhar como eu, como telespectador, agora, ao vivo, as informações nesse momento vão falar e vão esclarecer ou não. Atenção, sobe o som, vamos lá, atenção, é exclusivo. Estou aqui ao lado da minha colega, delegada de polícia, Francione Fintelman, que é delegada lotada na Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais, órgão responsável pela apuração dos acontecimentos que se iniciaram na última terça-feira. Como os senhores já sabem, né? Na última terça-feira, uma delegada de polícia, nossa colega, lotada na Central Estadual do Plantão Digital, que deveria retornar de férias ao trabalho na terça, após cumprir um período também de licença médica, ela enviou mensagens a colegas do setor de trabalho bastante sugestivas de uma situação de instabilidade emocional. Diante, da gravidade dos acontecimentos recentes envolvendo a saúde de outros servidores, os próprios colegas do setor no qual a delegada estava lotada, esses colegas decidiram comparecer à casa dela, acompanhada de profissionais do Centro Biopsicossocial da Polícia Civil, psicólogo, assistente social, para esse acolhimento e a prestação de um possível socorro. Vale salientar que a própria Constituição da República do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 11, estabelece a possibilidade de ingresso na casa em situações como essa de prestar socorro. Na prática, isso de fato não aconteceu. Os policiais não chegaram a ingressar no apartamento da delegada de polícia. E por que isso não ocorreu? Houve, naquele momento, por parte dela, uma resistência, um inconformismo com a presença dos colegas, uma exasperação, o que demonstrou uma instabilidade muito grande e uma situação de crise. E diante dessa situação de crise, estabelecem os protocolos a necessidade de contar com um profissional especializado para dirimir crises. E quem é esse profissional na Polícia Civil? O negociador. Onde está lotado esse servidor? Na nossa Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Então, por esse motivo, é que a CORE foi deslocada para para o condomínio da colega, no intuito de equacionar essa crise e preservar a vida da própria colega, que, como eu falei inicialmente, ela vinha de um período de afastamento por licença médica, em que havia a recomendação e determinação do recolhimento da arma, o que não ocorreu por própria resistência por parte da servidora, e diante do teor das mensagens naquela manhã de terça-feira, os colegas do setor, da unidade dela, no intuito de prestar esse socorro, se deslocaram até a casa. Como os senhores sabem, essa situação perdurou até o dia seguinte, aproximadamente 30, 36 horas, e durante esse período, durante as tentativas de aproximação, de negociação, houve sim disparos de arma de fogo efetuados pela delegada de polícia contra policiais civis que participavam da negociação, no 8º andar daquele prédio. Foram, pelo menos a princípio, números ainda a conferir, porque isso depende do laudo pericial, Estima-se que pelo menos 4 disparos foram feitos. É possível que esse número seja diferente. Eu não posso precisar nesse momento, tendo em vista que o trabalho pericial, por meio do laudo criminal, ainda não foi concluído. Já nessa situação, é bom que frise, que fique claro para as senhoras, para os senhores, já seria possível sim os policiais, diante dessa injusta agressão atual, repelir, fazendo uso inclusive de armamento letal.
o que não ocorreu. O que houve foi o uso, né, como noticiado pela própria servidora, por meio de suas redes sociais, do disparo de impulso elétrico, comumente conhecido como taser. Tá? Isso aconteceu? Aconteceu, sim. Essa dinâmica dos fatos ainda está em apuração. É possível que possa ter ocorrido tanto antes quanto depois. Isso depende de apuração criteriosa que está a cargo da Corregedoria. Delegado, nós estamos ao vivo. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Só um instante. Certo, ok. Ficou isso aqui muito claro para vocês, né, que acompanhavam lá em loco essa situação. A presença de diversos policiais se justificava tendo em vista a complexidade dos fatos, a gravidade, a iminência de um desfecho que nenhum de nós queria, né? Dada a instabilidade do quadro naquele momento, e eu não vou adentrar nisso, porque não sou profissional de saúde, não tenho habilitação para tanto, e isso cabe os exames médico-legais, periciais, que serão realizados no transcorrer da investigação da Corregedoria. Obrigado. Sobre os 4 disparos que, em princípio, já foram confirmados. O colega estava falando sobre os disparos que teriam sido efetuados pela delegada. Dr. Saulo, porta-voz da Polícia Civil, vai falar sobre os disparos. Num levantamento inicial, preliminar investigativo, estima-se que pelo menos 4 disparos foram feitos na mesma oportunidade em direção dos policiais. Um desses disparos, inclusive, passou muito perto de um dos policiais. Doutor, sobre a prisão dela, por que foi decretada a prisão da delegada doutora Monar e por que ela foi, de que maneira que ela foi sedada ali embaixo uma vez que ela desceu as escadas? Em relação à parte investigativa, o inquérito, o auto de prisão em flagrante ficará a cargo da doutora Francione, que irá explicar, logo após a minha manifestação, os andamentos investigativos. Então, ontem, a maioria dos senhores e senhoras estava lá presente e verificaram o momento em que a delegada ela foi retirada pela equipe do SAMU, né, devidamente medicada. Vem cá, doutora, faz favor. A advogada está aqui comigo. Doutora, a senhora está acompanhando. Tinha um sinalzinho lá. Eles estão se atinando na questão operacional e não na parte, evidentemente, técnica, que estão aguardando a perícia dos fatos. 4 disparos. Na alegação, ele fala que ela não quis entregar a arma. A senhora disse que ela queria entregar a arma. Ele fala de disparos, no mínimo 4. Um deles, por pouco, não perdura e não pega num dos agentes na região próxima à cabeça, porque eu tenho informações fidedignas disso. Diante do que a senhora viu aqui e ouviu, como é que a senhora vai traçar, evidentemente, uma defesa e uma proteção para a sua cliente? De maneira clara, ela atuou em todos os momentos em legítima defesa. Ela tinha ali um risco iminente, ela estava dentro da sua casa, ela estava dentro da propriedade dela. E os policiais chegaram, friso mais uma vez, sem determinação judicial. O mandado só foi expedido tempos depois. Muito se fala que foi amigos que haviam informado. Quando os policiais chegaram, ninguém lá era próximo a ela. Ela jamais teria tido aquela reação se ela tivesse alguém da confiança dela naquele momento. Tá certo. Vamos continuar, o sinal voltou. Vamos acompanhar lá de perto, ó. Pode jogar na tela aqui, joga na tela. Denúncia de eventuais desvios dos seus servidores podem e devem ser feitas por meio dos canais oficiais, tá? Quais sejam a Ouvidoria Geral por meio do 162, o Disque Denúncia 181, e o setor de atendimento às partes da Corregedoria. Agora eu vou passar a palavra para minha colega doutora Francione Fintelman, delegada de polícia lotada aqui na Corregedoria, que vai explicar os desdobramentos das condutas de todos os envolvidos naquele teatro de operações que nós acompanhamos na terça e na quarta-feira. Doutora, nós estamos ao vivo aqui no Brasil Gente. Eu queria que a senhora explicasse de que maneira que a delegada foi sedada depois que ela desceu as escadas, de que maneira que ela foi colocada na maca,
E ela desceu as escadas depois dessa intensa negociação? Nós estamos ao vivo no Brasil, gente. Colegas, vamos manter o combinado de fazer as perguntas só ao final para ela seguir na sequência. Uma boa tarde a todos. Então, desde o momento em que a corregedoria foi acionada, nós comparecemos ao local e nós acompanhamos todos os trabalhos que foram desenvolvidos, né, no decorrer das diligências. No local, após o atendimento médico dela, uma equipe dessa casa corregedora realizou o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido previamente pelo Poder Judiciário, tá? E posteriormente foi lavrado um auto de prisão em flagrante em desfavor da delegada, tá? Pela tentativa de homicídio contra os policiais em razão dos disparos efetuados. Ressalto também que durante um momento, um pouco antes do efetivo cumprimento do mandado de busca, a perícia da Polícia Civil compareceu ao local, o local foi totalmente periciado, e aí nós realizamos o cumprimento do mandado de busca e apreensão e foi lavrado o auto de prisão em flagrante da servidora, que teve a prisão em flagrante ratificada, tá? Conforme eu já afirmei, pelo crime de tentativa de homicídio contra os policiais civis, tá? E ela foi encaminhada em razão da sua condição emocional, da sua condição psiquiátrica, a um hospital. Tá? No despacho ratificador do flagrante, a autoridade policial representou pela internação provisória da servidora, que vai ser analisada pelo Poder Judiciário por ocasião da audiência de custódia dela. Tá aí, nós estamos ao vivo lá. Já a gente vai voltar. Já a gente vai voltar, nós estamos ao vivo, o povo está aqui revoltado. O povo está revoltado. Como eu já disse, eu não vou esconder nada de ninguém. As pessoas estão revoltadas, que estão dizendo o seguinte, que a Polícia Civil está jogando toda a culpabilidade nela. A advogada está aqui ao vivo comigo e ela vai esclarecer esses casos. Ela também está indignada. Segura aí, por favor. Olha aqui, minha gente. O porta-voz está falando sobre a dinâmica do que aconteceu. Põe na tela e sobe o som que o povo está curioso. Realmente seria oportuna a pergunta a eles, né? Eu creio, né, pela experiência que tenho, que todos os protocolos foram cumpridos. Dado o estado emocional, foi necessário a sedação e daí para frente a remoção da delegada de polícia numa maca por questões de segurança e de protocolo. Então, naquele momento, ela já deixou o prédio e fez em flagrante, por conta dessa tentativa de homicídio contra os colegas policiais. A rigor, não presa em flagrante, né? Ela estava numa situação de condução para análise da prisão em flagrante, porque o delegado de polícia responsável por analisar os fatos não foi os mesmos agentes, né, os mesmos delegados que estavam no prédio. Essa é uma questão que a gente trabalha de modo que as informações cheguem para um outro profissional, né, que com total isenção e imparcialidade, a partir dos fatos documentados naquele momento, faça uma análise técnico-jurídico, e foi o que aconteceu. O colega responsável pela análise da situação reconheceu que era uma situação de flagrante e ratificou, né, a voz de prisão pelos crimes de homicídio na forma ou na modalidade tentada. Doutor. É muito claro. O Wagner vai fazer uma pergunta. Atenção, o Wagner vai fazer uma pergunta agora. Em razão dos disparos que foram efetuados e esse mandado de prisão que foi cumprido dentro do apartamento da casa dela, a justiça expediu o mandado de prisão e depois que ela foi tirada do apartamento, vocês estiveram lá, é isso? Na verdade, nós cumprimos ontem o mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário. A delegada de polícia, ela saiu por livre e espontânea vontade do seu apartamento e foi até a direção dos agentes, dos policiais civis, que se encontravam no corredor do 8º andar, onde se deu ali os principais acontecimentos. Ela foi presa... Em seguida, ela desceu, né, já acompanhada por esses policiais, e lá no hall, né, no playground, foi que houve a ação por parte dos profissionais de saúde do SAMU.
Por tentativa de homicídio. E qual o motivo do mandado de busca e apreensão, doutor? Como vocês puderam assistir por meio das lives feitas pela delegada de polícia, ela estava portando 2 armas de fogo. Uma das armas de fogo da corporação, que ela já tinha recebido o comando, por meio de resolução da Polícia Civil, de devolver em razão da licença médica, o que não houve por parte dela, e uma outra arma que, segundo nossas pesquisas, ela não tem o registro. Doutor, isso é muito grave. Essa arma não registrada é grave para a sua cliente. De que forma? A senhora está ouvindo agora aqui como eu, e a senhora está, evidentemente, impressionada com a forma com que a população está mandando mensagem aqui. Estão jogando tudo em cima da sua cliente. A sua cliente tem algo muito grave para falar, para entregar essa galera? A sua cliente sabe de alguma máfia dentro da Polícia Civil? É uma tentativa clara de descriminalizar a vítima, né? A Mona é uma vítima nessa história toda. Em relação à questão dessa arma, ninguém conseguiu comprovar ainda se de fato ela existe, se de fato essa arma não tem registro. Ninguém pode afirmar isso nesse momento, é prematuro. O Ministério Público está acompanhando. O Ministério Público está acompanhando. A senhora acionou ontem isso? Acionei ontem uma equipe do Ministério Público, 3 promotores estiveram no local. Deixo meu agradecimento à doutora Maria Fernanda, que de pronto nos atendeu, e vão acompanhar. E comissões também da Câmara dos Deputados prometeu que vai acompanhar. Porque, na verdade, eu queria muito deixar uma pergunta para o delegado corregedor, porque ele fala em Constituição. E eu quero muito saber aonde que ficou a dignidade da pessoa humana, onde ficou o respeito a Mona, a sua propriedade, a pessoa física, o estádio de saúde dela. Vou pedir pro Wagner, inclusive, fazer essa pergunta para eles lá agora. Fica atento aí. A mulher passou de vítima a acusada, rapaz. É brincadeira um negócio desse? Minha Nossa Senhora! Espera um pouquinho aí. Diante disso, como a doutora Francione falou, existem pelo menos quase uma dezena de procedimentos na corregedoria em que a delegada de polícia, ela figura como envolvida. Por questões de investigação e por questões éticas, não vamos nesse momento falar qual a situação dela nesses procedimentos.